Vamos ver agora uma situação de um exemplo de interruptor duplo, com duas lâmpadas, né, diferentes. Então, o que significa um interruptor duplo, né? No meu espelhinho da parede, eu tenho duas teclas, né, essa teclinha e esta outra teclinha, e cada uma dessas teclinhas vai ligar um ponto de iluminação no teto, né, um ponto A, por exemplo, e um ponto B. Correto? Então, a primeira coisa a analisar na planta baixa é justamente identificar, né, quem vai ligar quem, as cargas nesses pontos e a qual circuito eles pertencem. Então, muito bem, ó, aqui eu vou dizer que eu tenho, aqui eu estou com o meu quadro de distribuição, né? Esse primeiro ponto aqui, ó, eu vou identificar, então, como sendo do meu circuito 1. Então, eu vou numerar o circuito ao qual ele pertence. Lembrando que essa informação de qual circuito eu tenho que ver no quadro de divisão e dimensionamento dos circuitos, né? Qual que é o ambiente que eu destinei o ponto de iluminação e ver lá qual o número do circuito. E esse ponto também faz parte aqui do circuito 1, né? Eu estou falando aqui no caso de um mesmo ambiente. Muito bem, então eu já numerei os meus dois pontos de iluminação. Agora, eu vou colocar as cargas em cada um desses pontos. Então, nesse meu caso aqui, né, cada uma dessas lâmpadas, elas vão ter a mesma carga. Eu posso olhar isso no quadro de cargas, que também foi calculado, né? Eu preciso ver qual a carga que eu destinei para cada ponto de iluminação em cada um dos ambientes ali. E aí, nesse meu caso, a carga que eu estou utilizando é a mesma, tá? Para esses dois pontos de iluminação. E agora tem o mais importante, né? Eu identificar cada um desses interruptores simples, qual das duas lâmpadas que eles vão fazer a ligação, qual deles que eles vão acionar, né? Então, esse ponto eu vou chamar aqui de ponto A. E esse outro ponto eu vou chamar aqui de ponto B. E aí eu vou identificar então, né, que este interruptor aqui de baixo, ele vai acionar esta lâmpada A e o interruptor, esse interruptor que está mais à frente aqui, ó, ele vai acionar então a nossa lâmpada B. Muito bem, essa parte é fácil, é somente identificar realmente, né, e colocar a nomenclatura correta nos pontos. Agora nós precisamos entender o movimento quando os condutores, né, os fios que passam por dentro desses eletrodutos, o caminho que eles fazem, né, então, do quadro de distribuição até os pontos e até chegar no interruptor. Então, nesse primeiro trecho, eu vou ter a representação de quem? Do fio fase e do fio neutro. Os dois fios estão saindo desse trecho. Então, antes de eu refazer a representação, eu vou colocar aqui a minha linha de chamada para ajudar a organizar o meu desenho. Então, essa aqui é uma linha de chamada, né? Lembrando que ela nada tem a ver com a elétrica, ela só é uma linha de desenho mesmo, de organizar o desenho. Eu vou representar aqui, ó, o meu fio neutro e o meu fio fase. Muito bem, neste trecho. Qual é a primeira coisa que a gente precisa sempre entender quando está falando de circuitos de iluminação? Ó? O fio fase, nesse caso, aqui, ó, na saída do quadro de distribuição até os pontos, ele nada tem a ver com os pontos de iluminação. Esse fio fase, o que ele tem que fazer, ele tem que fazer um percurso para conseguir chegar ao interruptor. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar, né? O fio neutro, ele é um fio que ele daí não chega no interruptor. O fio neutro é o fio que ele precisa ir apenas até as lâmpadas, correto? Então, muito bem, nesse primeiro trecho, né, eu preciso sair já com os dois fios daqui, lembrando que o meu objetivo é chegar em quem? Ó, nos pontos e no interruptor. Posso já ir identificando o meu circuito, então eu coloco lá, né, o número do circuito, que é o número 1, e a bitola de cada fio, ou seja, né, qual é a seção de cada um desses fios. Então, cada um desses fios, tanto fase quanto neutro, tem 1,5 milímetros quadrados de diâmetro, certo? Esse trecho está ok. Agora vamos dar seguimento, né, até a gente chegar nesse trecho. Esse trecho aqui, ó, eu vou precisar representar o neutro e o fase também, por quê? Ó? Porque o fase precisa chegar até aqui, ó. E o neutro, ele precisa chegar só até aqui. Então, eu posso aqui, ó, copiar
essa mesma representação e já colocar aqui. O que vai acontecer agora neste trecho aqui? Ó? Nesse trecho eu não vou ter mais o fio neutro, porque lembram que eu falei? O fio neutro ele fica na lâmpada, ele não vai até o interruptor. Muito bem, pego então uma linha de chamada para me ajudar aqui a organizar o desenho, certo? E aí, ó, eu vou representar o meu fio fase que precisa chegar até o meu interruptor, os meus dois interruptores ali, né? Do mesmo modo, né, identifico o circuito. Então, faz parte do circuito 1, a bitola é a mesma, tranquilo. Muito bem. Fizemos o movimento de ida já, então finalizou. Daqui da direita para a esquerda, que é onde estão os interruptores, eu já fiz o movimento de saída dos fios, né? Tô passando e chegando até eles, até os interruptores. Agora eu preciso voltar, porque aí isso ainda não me garantiu que eu acenda as duas lâmpadas aqui, né? Eu preciso agora mandar um fio de retorno, tanto do interruptor A para ligar a lâmpada A, tanto do interruptor B para ligar a lâmpada B. Então, vamos fazer primeiro o retorno de A. Eu vou pegar aqui, então, o retorno de A, que é representado por um fiozinho mais curto, né? Identifico que esse fio é o retorno de A. Então, represento aqui, né? Identifico que esse fio é o retorno de A. Então, nesse trecho, ó, aqui ele tá voltando o retorno de A, então eu preciso representar ele, mas ele precisa chegar até essa lâmpada aqui, ó. Esse A que ele não tem nada a ver com a B. Então, o que eu tenho que fazer? Neste trecho, eu também vou representar aqui, ó, o retorno de A. E aí, isso já está me garantindo que eu estou ligando, ao acionar esse interruptor, eu estou conseguindo, então, ligar a minha lâmpada A. Muito bem, agora eu preciso ligar a minha lâmpada B. Então, o que eu vou fazer? Neste trecho aqui, eu preciso mandar um retorno desse B até ele chegar a esta lâmpada B. Então, eu vou pegar aqui a representação do retorno de B, colocar aqui na minha linha de chamada, vou ajeitar um pouquinho aqui para o lado, e pronto, já está o acionamento aqui finalizado das duas lâmpadas, né? Então, por que não tem o retorno de B nesse trecho? Porque esse trecho ele liga a lâmpada A. A lâmpada B, ela está somente nesse trecho aqui. Então, fazendo um resumo de quando nós temos essa situação, né, de um interruptor duplo, ou seja, um interruptor que tem duas teclas, um espelho, né, que tem duas teclas, cuja tecla A liga a lâmpada A e a tecla B liga a lâmpada B. Saindo do quadro de distribuição, da direita para a esquerda, eu tenho neutro e fase, lembrando que a fase precisa chegar até o interruptor e o neutro só chega até as lâmpadas. Então, nesse trecho, eu vou ter neutro e fase, porque eu preciso chegar até aqui. Nesse mesmo trecho, a mesma coisa, eu vou ter neutro e fase, porque eu ainda preciso chegar com a fase até aqui. O neutro, ó, a partir desse trecho, eu finalizo ele, eu não preciso representar aqui, ó, porque ele não desce para o interruptor. O que desce para o interruptor é quem? Ó, a fase. Aí eu termino o movimento e depois eu preciso retornar, então, para acionar essas lâmpadas. E aí sim, ó, eu mando o retorno de A neste trecho e neste trecho, porque esses dois trechos, eles são necessários para eu chegar na lâmpada A, e mando o retorno de B apenas nesse trecho, porque a lâmpada B já está aqui, ó. Então, eu preciso mandar o retorno de B apenas até este trecho.